Estamos aqui no Seminário Internacional Conversações, Pesquisar e Pensar com a Escola. E nesta manhã, né, aqui no caso de terça-feira, a nossa proposta é com esse encontro, inclusive, aqui entre Bahia, Rio de Janeiro e Uruguai, conversarmos um pouco sobre as narrativas numa mesa intitulada Conversar, Pesquisar e Pensar com as Narrativas da Escola. Quem vai falar aqui conosco hoje é a professora Margarida dos Santos, que é do CAP na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou pedir para que ela possa falar um pouquinho mais, né, de quem ela é. E também a professora Maria Inês Copelo, da Universidade da República do Uruguai. Né? Então sejam bem-vindas, professora Inês, professora Margarida. Eu sou o professor Adelson, eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Juazeiro, Bahia. Né? E a ideia é que a gente faça aqui um bate-papo. Inicialmente eu vou pedir aqui que a professora Margarida e a professora Inês se apresente e a partir daí a gente segue nossa conversa. Por favor, fiquem à vontade. Bom dia. Bom dia para os que vão assistir de manhã ou à tarde, a gente ainda não sabe ao certo, mas essa apresentação será exibida amanhã, né, possivelmente, e outros momentos. Então, assim, a alegria de estar aqui, querer agradecer, né, aos organizadores pela confiança de nos trazer aqui, né, de ouvir a escola, o chão da escola básica. Eu sou Margarida dos Santos, professora alfabetizadora, que gosta muito de trabalhar com as crianças, né, no início do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, de aquisição, e também gosto de trabalhar com a formação de professores, né? Gosto de estar em pares, gosto de estar em grupo, né? Nos coletivos, trabalhando com coletivo de professoras, né? Geralmente as professoras que já estão em serviço, né? Então, eu gosto de trabalhar com essas duas questões. Sou alfabetizadora e assim eu me intitulo. Trabalho no CAP da UERJ, aposentada no Instituto de Educação do Rio de Janeiro e atualmente alfabetizadora lá no CAP da UERJ, aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro, no CAP da UERJ. É isso. Passo a palavra. Ok, muito obrigado. Professora Maria Inês, gostaria de se apresentar? Ok, entonces, mucho placer. En primer lugar, agradecer o fato de poder tener esta oportunidad de hacer amizades, de hacer lazos de afectividades con dos colegas que no conocía, con Margarida y con Adelson, y saber que a través de esto yo estoy entrando en contacto con también otros colectivos de personas de Brasil y de otros lugares que estén asistiendo después y pudiendo escucharnos y quién sabe quedar con voluntad de después aumentar a conversa conosco. Então, aberta para isso. Eu, primeiro que nada, eu explico que eu falo este horroroso portunhol, que como vocês me animo a fazer, porque não estão meus filhos, porque quando estão meus filhos, ficam que eles falam, eu tenho um filho varón y una mujer que nacieron, mi filha nació llegando a Brasil y mi filho fue para lá con 3 años y yo estuve varios años morando no Brasil, mas eu cheguei a Brasil, eu sou uma senhora da terceira idade, eu cheguei a Brasil já com essa idade de meus filhos, no ano 1976, e eu estive no Brasil até 2003. Depois eu me aposentei da Universidade Federal do Rio Grande
y volteé, estuve en Río Grande do Sur y volteé para Uruguay, donde sigo actuando desde esa data. En el 2005 ya estaba de nuevo en la Archiva, ahora en la Universidad de la República de Uruguay, y bueno, por eso mi portuñol. Y en Río Grande do Sur se fala muito, se entende muito espanhol, e então eu, digamos, sempre eu procurei preservar em casa las duas línguas, y por eso peço desculpas, mas pelo menos Thiago dice, é bom escutarte assim. Então me vou animar a isso. Eu contar que eu atualmente, desde el año entonces 2005, estoy actuando en la Universidad de la República, también en la formación docente, más en la formación docente para el ámbito universitario, pensando que también los universitarios deben de tener formación como docentes, y entonces me encontré con esa lindísima actividad a la que conseguí sumarme. Eu, desde el año 2016, vengo participando en una... Eu formo parte del Instituto de Educación, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, de la UDELAR, de la Universidad de la República, y eu vengo actuando desde el año 2016 en un programa de maestría de teorías y prácticas de educación. Entonces, dentro de eso, en el año 2018, nos organizamos la actividad que veníamos haciendo con estudiantes orientados por mí, nos llevó a conformar un grupo, el GRIDEN, un grupo de investigación en docencia desde el enfoque narrativo. Y entonces, de modo que me siento muy contente de esta manera de vuelta al Uruguay, de Uruguay do Brasil, desde Uruguay, y buscando estrechar lazos. Está perfecto. Su portunhol é igual a nosso também, nosso portunhol espanhol português. Sim, sim. Mas, bem, a ideia é essa, né? Eu acredito que a cultura, as relações, elas nos aproximam, e a língua ela não é, na verdade, uma barreira, porque existem outras formas de nos comunicarmos. E eu acredito que é isso. E essa história, né, que nos apresenta, ela nos une muito mais, né? Então não é a língua que vai nos distanciar, pelo contrário, ela nos aproxima. Quando eu voltei ao Uruguai, eu falei, eu volto, mas eu não me vou, eu quero ficar, quero estreitar, ser uma embaixadora, juntar, e bueno, e a vida me está permitiendo circunstancias que no son, es entre somos nos y nuestras circunstancias, sí, como dice el filósofo, me está permitiendo eso, y aquí eu faço muito o uso del portugués. Meus alunos têm que ler em português. Tá ótimo. Muito bem. Então, assim, só falando um pouco de mim também, eu sou pedagogo e tenho atuado muito, na verdade, assim, no campo da pesquisa em duas vertentes. Uma é a discussão sobre juventudes, de e com as juventudes, e uma outra é a formação de professores para lidar com essas juventudes, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu tenho, digamos, caminhado em termos de pesquisa, como a professora Maria Inês. Atualmente, eu estou atuando diretamente muito mais no campo da formação de professores no ensino superior, né? Então, eu trabalho no curso de Ciências Sociais, né? Então, lidando inclusive aí com a formação desse futuro professor que vai lidar com esse jovem na escola. E ao longo da minha formação,
eu me aproximo do campo das narrativas, do campo da autobiografia, exatamente quando fui conversar, entender, discutir formação e identidade de jovens. Né? Então, já se passam mais de 10 anos aí discutindo e trabalhando com as narrativas. E hoje, aqui na universidade, eu lidero um grupo de pesquisa chamado Narratividades, né, que discute educação narrativa e experiência docente no ensino médio. Né? Eu trabalho exatamente com esse lugar do ensino médio e acredito que esse é o caminho, de fato, para a gente poder, como se diz no espanhol, nos acercarmos, né? Nos aproximarmos desses jovens, inclusive desses tempos de mudanças tão rápidas e tão céleres como nós temos vivido, né, nos últimos anos. Então, atuo na universidade com esse grupo de pesquisa, na formação de professores, e atualmente eu estou estreitando os laços com a educação básica, porque nós temos uma escola que ela está dentro das mediações da universidade e a gente está fazendo um trabalho integrado com essa escola, né, que a gente está chamando de campus integrado da educação básica. É uma escola de educação básica dentro da universidade e a universidade dentro da escola da educação básica. Né? Então a gente tem aqui construído um pouco desse lugar. Né? E claro, com o demarcador aí da experiência, com o demarcador das narrativas como sendo o elemento pulsante do processo formativo. Né? Então é um pouco disso. Né? E assim... eu sou apaixonado pelo espanhol, apaixonado pela Argentina. Estive, inclusive, na Argentina no meu doutorado sanduíche durante 6 meses. Me programei diversas vezes para atravessar o rio para ir para o Uruguai e não consegui, mas estou devendo essa visita aí ao Uruguai. O que acontece então, se a gente não vai até o Uruguai vem até nós, não é isso, professora Maria Inês? Isso mesmo. Né? Sim, sim. Bom, é isso, né? Então, um pouco de cada um, eu acredito que é isso. E eu entendo que é esse potencial que as narrativas nos traz e que nos provoca exatamente para construir entendimentos outros, seja sobre educação, seja sobre a relação entre as pessoas, seja sobre, inclusive, os processos formativos. E é um pouco disso que a gente quer conversar, pensando principalmente isso na escola, como é que isso vai para a escola. Diante disso, eu acredito que a provocação inicial que a gente, né, traz para cá, para esse momento, por que pensar em utilizar ou pensar com as narrativas na escola? Né? Como que essas narrativas elas contribuem efetivamente para que as escolas possam produzir conhecimento? Por que pensar a narrativa nas escolas? Enfim, fiquem à vontade. Talvez a professora Maria Inês, depois a professora Margarida, e a gente vai trocando aqui as nossas experiências. Ok. Bom, eu pego a palavra e me avisam para que eu não fique falando muito, porque sou conversadora. Quando sentimos vontade, a gente pede a palavra. Professora! Exato. Bueno, eu, em primeiro lugar, eu penso que realmente as narrativas têm uma base ontológica, ¿no? Como falam muitos pesquisadores e têm profundizado muitos pesquisadores que estão feito um desenvolvimento muito importante dentro del área de las narrativas, que yo, primero que nada, colocaría que un enfoque de pesquisa que actualmente tiene una masa crítica de grupos, de acciones alrededor del mundo, que casi que lo transforma ya en un área, digamos, que pasa a ubicar su lugar, tiene que reivindicar y va reivindicando su lugar junto a otras áreas más consolidadas dentro del área educativa, tanto de la acción como de la investigación. Falar, entonces, ontológicamente,
cuando falamos, el narrar nos constituye, ¿no? Ahora, cuando nos pasamos a trabajar esta idea de la narrativa como un enfoque investigativo, podemos en este momento, me parece, hablar de dos grandes aspectos en lo que nos convoca. Por un lado, hablar de las narrativas como una forma de autorizar a los profesores como voces de enunciación, a autorizar a los profesores, digamos, colocarnos en una postura, las narrativas nos colocan en una postura muy diferente de la postura neoliberal, muy presente en este momento también, donde técnicos, donde fuera del accionar docente se van produciendo saberes que son basados, son colocados a los profesores. Vocês têm que, en este momento en mi país, está queriendo hacer una reforma curricular y que los docentes empiezan a trabajar con competencias. Mas las competencias vienen prontas y traen a grandes iluminados, personas que no les quito el valor, que saben mucho sobre eso y vienen a dar palestras para los profesores. Entonces, nos acreditamos un movimiento en contrario. O sea, no voy a entrar a discutir competencia porque es algo muy discutible y no viene al caso. Más, mi problema no son las competencias, sino la manera como puede ser. Entonces, la narrativa es una manera de pesquisar que trace al profesor a la jerarquía de quien construye o conocimiento, ¿no? Y otro aspecto que gustaría de colocar en eso es que, como dice Daniel Suárez, estos movimientos de narrativas que además tiene que ser tanto una manera de pensarse cada uno, cada docente, más también pensarse como grupo, como Ciranda, dice Aline Dorneles, como grupo de reflexión, Daniel le da otro nombre, y así más encontramos muchos movimientos que buscan la roda de construcción conjunta, todo en ese sentido. Y entonces, eso que no se produzca como algo obligado, decido de cima, como algo, digamos, institucionalizado desde el centro de poder, sino, dice Daniel, desde los bordes, un trabajo de borde. Bueno, eso por un lado. Por otro, y ahí termino para no ocupar mucho la palabra, y por otro lado, el otro movimiento que yo reivindico y es en el cual yo personalmente estoy muy envolvida, es hacer con que la pesquisa universitaria, la pesquisa que se hace en la universidad, ¿verdad? Yo falei que yo formo parte de una maestría y un doctorado en educación en la Universidad de la República, que se comprometa con una pesquisa que no sea un ficar felices entre académicos, intramuros, falando difícil y haciendo una cosa para ir adelante y tener esos títulos de posgrado. Somos maestres, somos doctores, más la realidad fica por otro lado. Entonces, esta pesquisa, esta manera de entender en la universidad la pesquisa, y reivindicamos, haciendo, obvio, que haciendo uso del diálogo con nuestros amigos teóricos que nos van aportando, desde una pesquisa comprometida, epistemológicamente, política, socialmente, metodológicamente, con la realidad y con el compromiso de alguna manera contribuir con ese enriquecimiento de la realidad. Entonces serían los dos movimientos donde ubico esto.
e paro por aqui. Estás Margarida, assim, Sônia. É muito bom, Inês, ouvir você falar desse movimento da universidade em relação a essa pesquisa, né, que é trabalhada a partir das narrativas, né, vai trazer uma narrativa e vai ouvir também uma narrativa comprometida com a causa da escola e com a causa da transformação dessa sociedade que a gente está vendo. Ou que uma pesquisa que enfrente a narrativa que está colocada, porque tem uma narrativa hegemônica circulando. Isso é muito sério, porque quando a gente fala da narrativa, dá a impressão que a narrativa é essa que a gente está trazendo. E eu estou observando, em 2020, olhando os telejornais, eu nem ia trazer essa discussão para cá, mas você está me provocando, né? Você é uma mulher provocante, e o nosso companheiro Adelso também. Eu percebi em 2020 alguns repórteres e alguns políticos fazendo uso dessa palavra tão cara a nós. Porque a nossa concepção de narrativa é revolucionária. A nossa concepção de narrativa é libertadora. A gente está falando de uma narrativa focada em ouvir esse outro, tratar esse outro, que é o menino o menino pequeno, lá no chão da escola, o pequenininho, desde a educação infantil. A gente está aqui tratando do que é trabalhar narrativa com mães e pais, com as famílias, com a professora que é expropriada de poder o tempo todo na nossa sociedade, professor dos miúdos também, são considerados praticamente infantes, né? A gente está falando aqui do moço que cuida da limpeza, do moço que cuida da cozinha. A gente está falando com o povo da escola. A gente usa essa expressão. E com quem está trabalhando na formação universitária, com os universitários, com os seus estudantes. E essa palavra é muito cara a todos nós. É o direito à palavra, o direito de tomar a palavra. Essa palavra que é vida. É disso que a gente está falando, de uma vida, mas não é qualquer vida também. É falar de uma vida de sonho, de uma vida de dor, mas uma vida que pode apontar para a transformação de uma vida decente, como diz lá o Boaventura de Souza Santos, para a gente. Ele ensina isso, né? Então, eu conheci, vou concluir para depois, gente, quem quiser pode entrar também aí na minha fala, tá? Quando eu ouço você falando, e quando eu fui convidada aqui pelo Thiago e pela organização para vir conversar sobre narrativa, eu fiquei pensando com o que trazer. Mas e muita coisa foi pontuada aqui por mim, mas eu quero me reportar à importância do movimento que você e o professor Adelson, que estão lá na formação inicial, vamos dizer assim, de professores, né? E alguns que eu trabalho mais com a formação continuada, na formação dos coletivos instituintes, os coletivos que se formam quando as professoras resolvem se juntar. Elas resolvem se juntar para discutir suas práticas, para discutir suas dores. E aí, eu lembro que na década de 90, eu entrei em contato com uma mulher, ela já é falecida, a professora Regina Leite Garcia, uma importante educadora ali da UF, né? E a Regina, mais Nilda Alves, mais Célia Linhares, essas mulheres eram revolucionárias nessa coisa de olhar para a escola, mas querendo escutar a escola. A Célia Linhares e a Regina chegaram a escrever um texto lindo sobre os jardins submersos da escola. Aquilo que está lá e que a gente aparentemente não vê. Então, tem que ter uma escuta sensível, tem que ter um olhar atento, tem que gastar tempo. Mas é o que já está na escola. E elas viviam uma luta para trazer esse movimento para dentro da universidade. Eu me lembro da UF lutando. E agora você diz aqui, e não só você está dizendo, e é muito lindo descobrir isso, você está dizendo, o Guilherme Val Toledo está dizendo lá na Unicamp, mas a Inês, mas a Maíce, são todas educadoras, pesquisadoras, estão dizendo, Inês Bragança, estão dizendo e estão fazendo isso com os moços e as moças em formação. Porque
que eu chamo atenção para isso? Porque eu acho que isso é fundamental. Lá, quando a gente está se formando, eu vi quase 20 anos de minha vida como professora, 20 não, 15 anos de minha vida como professora alfabetizadora, para entrar em contato com a importância da autobiografia na minha vida. Quando eu escrevi meu primeiro memorial, eu sou uma professora, como eu falei, nascida em Pernambuco, vim de Pernambuco para cá aos 2 anos, minha mãe nos trouxe, mãe solteira, com 3 filhos, 2 filhas para criar, sozinha, fugindo daquela pobreza lá de Pernambuco. Viemos morar no Complexo da Maré, não sei se você já ouviu falar pelos telejornais, eu já teve notícia, uma área de extrema pobreza aqui no Rio de Janeiro, pobreza material, mas capacidade intelectual muito boa, tem muita gente sabida lá dentro do complexo, né? E vim para cá, me tornei professora, com muita dificuldade. Mas, quando eu estava lá com os meus alunos das classes populares, os meus alunos vindos da favela, os meus alunos oriundos da favela, eu não conseguia compreender aquelas crianças. Sabe por quê, gente? Eu estava esquecida de quem eu era, do lugar que eu tinha saído, da menina que eu fui, do meu estado de pauperização que eu vivi e tinha chegado ali. E a escola e a universidade nunca me ajudaram da formação inicial, nunca me ajudaram a ver quem eu era, a entender que isso era importante para me constituir a professora que eu venho me constituir. Então, ali no final da década de 90, eu encontro essa gente toda falando da importância de trabalhar isso lá dentro da universidade. E a gente vai vendo como é que essa luta é grande. E eu aprendi a gostar disso. Eu aprendi a gostar de valorizar a minha história. Eu aprendi que outras companheiras como eu precisavam ter essa oportunidade. Por isso que eu digo que eu formo coletivos, eu invisto em práticas coletivas. E narrativa é o quê? Para quem que a gente fala? Qual é a nossa intenção? E aí, de um tempo para cá, eu resolvi fazer isso com as crianças. Porque eu trabalho com as classes populares, eu trabalho com o menino que vem das comunidades. Hoje eu trabalho com o menino também, o filho do médico, do advogado, do engenheiro, mas que estão lá junto com o filho da empregada, o filho do carteiro, o filho do lixeiro, o filho de quem não tem emprego, que vive de bolsa, né? Então, eu venho investindo nesse movimento com as crianças. E, assim, foi uma alegria, né? Por conhecer e ver como é que esse campo da narrativa, da pesquisa-formação, das pesquisas autobiográficas, como é que isso vem ganhando força. Vem ganhando força, vem chegando ao chão da escola com mais força, mas para ouvir o chão da escola, como você muito bem falou, mas o mais bonito que eu estou vendo, que isso tem me deixado muito, que era uma questão para mim, né? Que é chegando na formação inicial. Eu estou vendo isso, sentindo isso na sua fala, na fala de Adelso. Vejo isso muito forte lá no grupo Polifonia da Inês Bragança, é forte demais isso nos projetos, né? E, assim, eu vou parar por aqui, depois a gente retoma, eu estou passando já a minha palavra. Eu precisava dizer isso, porque para mim isso é um ouro. É revolução. Narrar pode, não vou dizer porque é perigoso dizer pode ser revolucionário, pode ser libertador e pode ser a virada de chave que a gente está precisando. Las mujeres conversadoras, si nos ponemos, no dejamos a Adelson. Entonces, mam, tú me provocaste un montón, gosté muito, mas, Adelson, a palavra é professora, eu vou só provocar um pouco mais, na verdade, assim, porque eu me senti muito, muito provocado pela fala, tanto da professora Maria Inês quanto da professora Margarida, quando vocês posso chamar de vocês, né? Claro, quando vocês... Quando faz principalmente a provocação para pensar, e aí a professora Inês falou assim, antes de qualquer coisa, narrativa é uma palavra ontológica, né? Essa questão de o que é que está inscrito e circunscrito numa palavra que traz tantos sentidos e provoca tantas questões. E aí, por exemplo, quando a gente vai procurar toda essa construção
das próprias palavras. Por exemplo, você vai lá em Walter Benjamin, quando ele vai falar exatamente do poder da comunicação, quando a gente vai tratar, inclusive, do Paul Ricoeur, e aí a gente vem para os autores contemporâneos, e aí, por exemplo, Daniel Soares é a minha maior referência. Eu fiz o doutorado de sanduíche com Daniel Soares, e hoje eu desenvolvo aqui no Nordeste do Brasil, no Norte da Bahia, um trabalho com documentação narrativas, com rede de professores narradores. E o que é que significa isso, né? O que é que significa fazer esse tipo de ação? E é exatamente na ontologia da palavra, quando eu falo assim, por exemplo, quando a professora Margarida diz assim, os repórteres se utilizaram muito de uma palavra que é cara para nós, que é cara antropologicamente, quando a gente vai falar da ideia da construção de uma narrativa, e o quanto uma narrativa pode contribuir para ascender ou para decair determinadas situações. Então, o que nós precisamos, na verdade, discutir aqui é como isso vem para a escola. E aí, a provocação que eu tenho feito, e é onde eu acredito que a gente precisa fortalecer, é exatamente em dizer: os professores são autores das suas narrativas. E estas narrativas se tornam em saberes experienciais que são conhecimentos constituídos do lugar de fala, do lugar de vida e do lugar de experiência. Mas elas nunca foram ditas, elas nunca foram escritas, elas nunca foram divulgadas. E esse trabalho com a narrativa, de pegar essa narrativa, de ouvir a escola e não apenas reescrever, mas de fazer a difusão dessa narrativa, a narrativa escrita pelo próprio professor, a narrativa falada e transcrita e publicada pelo próprio professor, ela é a potência exatamente para a transgressão dessa narrativa de uma escola que não forma, de um professor que não produz conhecimento, né? Então, é esse movimento que eu acredito que é importante, que a gente tem feito. E aí, com isso, e ouvindo vocês, eu fiquei pensando aqui, então, nesse sentido, qual é o poder do trabalho com as narrativas numa escola, né? Até que ponto nós podemos produzir conhecimento a partir das narrativas? Como é que a gente pode efetivamente provocar estes e estas professoras que ao longo da vida, como a professora Margarida acabou de dizer aqui, nunca foi ensinado a reconhecer-se como produtor de conhecimento, pode fazer conhecimento? Ou seja, o que pode a narrativa na escola? Né? Então, me fez pensar sobre isso. E eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso. Quem sabe aqui, né? Professora Inês, professora Margarida, fiquem à vontade. Primero, la historia del uso de las narrativas que tienen usado otros colectivos en otros lugares, tremendo. No contaminada por eso aquí en Uruguay, y una persona muy amiga mía de Brasil me dice, no uses esa palabra que es de derecho, abogada, no tiene nada que ver con lo no uses esa palabra, pues esa palabra es una palabra, digamos, mal vista. Digo, no. Entonces, usted, Margarida, o sea, la palabra, el sentido que nos le damos es ese y no podemos dejar que sea expropiada y tomada con otro uso. Mas respondiendo a lo que tú falabas, lo que tú provocabas, Adelson, eu acho que duas coisas eu colocaria. Primeiro, digamos, dar esa voz de enunciación al profesor, ¿ah? A los maestros, decimos aquí en Uruguay, cuando son de primaria son maestros, los profesores son de secundaria. Entonces, tantos a todos los que están en la educación básica, a los que están en la universidad, en todos, que sellamos los que estamos en la sala de aula, sea en el nivel que sellamos, que podamos construir conocimiento, a pensar, a partir do próprio saber construído na ação. Mas
Mas, além de eso, claro, la narrativa entonces es un medio, digamos, el camino, un camino muy natural para consolidar eso, para producir, para construir eso, mas no alcanza con la narrativa, sino la indagación de esas narrativas, el pensar, el reflexionar, el construir conocimiento a partir de ese movimiento de distanciamiento, de ese movimiento de extrañamiento frente a aquello que era cotidiano. Y en ese sentido, la acción dos grupos, y de ahí la idea, esto, de lo que tú proponías que estás haciendo en Bahía, que es el trabajo que faz en la Argentina enormemente Daniel, ¿no? El movimiento que en Río Grande do Sur, no Brasil, es muy potente, de las rodas, de la ciranda, del cirandar, falan eles, ¿no? Del grupo de polifonía de Inés Braganza, no lo conocía, y ya eu gosto muito de Inés, y ya me deixaste con vontade de entrar en contacto con él y ver cómo las construyen. Entonces, en ese sentido, es que usted diría. Y el otro movimiento que gustaría es que hacer con que otra cosa que tú provocaste y que me parece muy importante es cómo nos acercamos a cuando es un universitario que va hacia la escuela, que vaya en ese sentido de una pesquisa horizontal, una pesquisa que promueva la acción en forma relacional y horizontal, ¿no? Una ética de la, contrapondo a aquella ética de la neutralidad, de la objetividad, en la cual la gente no cree ni en lo neutro ni en lo objetivo, ¿no? Una ética de la relación, una ética de darle lugar, de promover el lugar de sujeto portador de saber a los maestros, y siempre la construcción en el colectivo, ¿no? En manera, en eso yo soy muy vygotsquiana, evidentemente, yo tengo acredito mucho en todo lo que sea la construcción en la comunidad de aprendizaje, la comunidad de práctica. Entonces, transformar ese accionar colectivo, essa reflexão coletiva em produção de conhecimento. Eu penso bastante, todas as vezes que eu estiver falando, né, eu vou falar a partir de uma experiência de vida, né, de vida em que eu fui encorajada a tomar a palavra. E eu sinto isso. Hoje eu faço parte, coordeno um coletivo de professoras alfabetizadoras das classes populares. São todas professoras da rede municipal. Tem 2 alunas do curso da pedagogia que participam desse coletivo. Mas eu fiz parte por 20 anos de um coletivo chamado GEFEL. E esse coletivo, ele tinha relações com essas professoras que eu falei, Regina Leite Garcia, Corinta Geraldi da Unicamp, lá no final, lá na década de 90, essas pessoas que já olhavam para a escola, olhavam para o saber docente, não como quem vai dar a palavra, mas entendendo que a professora, o professor de criança pequena da escola básica, ele já possui o saber, então é encorajar esse professor, né, a essa professora a tomar a palavra, a se desafiar, a narrar os seus saberes, os seus fazeres, as suas histórias. Agora, tem uma coisa que é uma delicadeza e é um grande desafio, porque nós somos formadas, né? Nós somos forjadas ao longo da trajetória acadêmica, aquelas que têm oportunidade de ir à academia, e até mesmo eu fico pensando nos professores leigos também, né? A não acreditarem que são autoras que possam ser construtores de conhecimento. Todo o arcabouço é de negação, haja visto os pacotes. Parece terra, parece areia nos olhos.
Quando as pessoas vão se organizando dentro da escola, vem aí os pacotes, né? Então, essas pessoas, essas professoras, elas nos encorajavam. E esse encorajar era o fazer com, de Paulo Freire. Porque é um grande... Eu estou doida também, Inês, para você trazer a experiência que você teve recentemente com a questão das narrativas por imagem, porque eu acho que isso vai um pouco ao encontro do que eu vou falar agora. Gente, eu trabalho são quase 40 anos de magistério como alfabetizador. A escrita em determinados meios, especialmente meios populares, não é algo fácil, não é algo reconhecido como poder. A oralidade, sim. A conversação, sim. Mas a escrita, que é um outro momento desse trabalho com narrativa com professores, porque uma coisa é a conversa, fundamental. Mas acho que tem que transpor. Eu converso com as minhas crianças, porque eu trabalho essa coisa da narrativa, da escrita autobiográfica com crianças. Eu venho me desafiando a estudar isso com o trabalho na classe de alfabetização. Então, eu vou desafiando a criança a escrever sobre si mesma. Escrever livros. Escrever autobiografia 2 dos corajosos da turma 23. A escola que todo mundo quer. São os nossos macarrônicos, são os livrinhos macarrônicos. Então, aqui tem uma coleção de 3 livros, anos diferentes de trabalho com esse movimento com criança. Mas nós sabemos que nos meios populares, a questão do uso da escrita a escrita vira passaporte para a gente continuar. Muitas crianças fracassam porque não se apropriam. Então, e muitos de nós são professores que são oriundos das classes populares. Então, a escrita não é uma habilidade, não é um saber de usar a escrita como poder. Eu digo para as minhas crianças miúdas, por que elas vão escrever? Vão escrever para marcar a história, para deixar uma história. Então, a gente escreve para isso. A gente escreve para organizar os saberes que a gente tem. Então, com crianças eu faço isso. E por que eu faço isso? Porque eu vivi isso na pele. Mas eu vivi a travessia. Até os meus 32 anos, eu não escrevia. Eu fui levada a escrever quando eu fui fazer o curso de alfabetização das professoras das classes populares na UF. E fui uma mulher chamada Jaqueline Moraes Fátima. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela partiu há 2 anos atrás, uma estudiosa das narrativas, dos estudos autobiográficos, né? E essa moça, essa pesquisadora, né? Ela trabalhava com o coletivo do qual eu fazia parte e ela escrevia conosco. Eu escrevia. E quando eu fui coordenar um outro coletivo, que é o GEFEL, primeira coisa que eu desafiei o grupo foi escrever exercícios de autoria com o grupo. Nós estivemos no Íbero, que é um encontro organizado por professores da educação básica, né? Um grande encontro na Argentina, volta e meia está no Peru, na Colômbia, né? E desafiar o coletivo do qual eu fazia parte a escrever suas histórias. E Adelson, você trabalha a questão das narrativas com os jovens, você trabalha com juventude. Era lindo quando a gente fazia. Quando nós voltamos da Argentina, lá na Argentina, no Íbero, nós não dominávamos o espanhol, sabe, Inês? E qual foi a ideia que nós tivemos? Nós fizemos nossas narrativas numa colcha. Nós tecemos um pano em que as nossas narrativas eram imagéticas, no tecido. E sabendo que nós não tínhamos o domínio do espanhol. E lá fomos apresentar nosso trabalho com aquela colcha das nossas histórias. E dentro da sacolinha, acrescentamos uma sacolinha na nossa colcha de histórias, com os nossos primeiros memoriais. E nós ficamos tão fortalecidas naquele encontro, ao descobrir que várias companheiras de vários países latino-americanos estavam escrevendo sobre suas memórias, estavam se descobrindo como se constituíam professoras e professores, né?
quando nós voltamos, nós organizamos os nossos memoriais e construímos um livro. Quando a Delcio pergunta o que pode, que aqui era um grupo institucional, o GFEL, Grupo de Formação de Escritores e Leitores, né? Do qual participou Carmen Sanches, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é professora da Unicamp, da Unirio, também uma grande parceira junto com Jaqueline. E aqui nós fazíamos as rodas de leitura dos memoriais. E os registros que a gente tem das companheiras ao ouvirem, né, as suas narrativas, ao compartilharem suas narrativas, enquanto preparavam as narrativas que entraram aqui, os memoriais que entraram aqui, eles são assim, eles falam de uma diferença, de uma descoberta. Uma das descobertas que nós tivemos, Adelso, já que você fala da juventude, é que dos 12 autores desse livro e autoras, se descobriram professores na adolescência. Todos nós lecionávamos, não é se descobriu porque admirou o professor, não. Trabalhavam com o ensino desde a adolescência. É uma coisa assim, muito interessante, porque a gente começou a pensar o seguinte: a adolescência é uma fase da vida acadêmica e da vida do ser humano que todo mundo diz que é um horror. Mas, para mim, durante o processo de escrita desses memoriais, eu descobri que a adolescência é uma fase que ela precisa ser compreendida. E hoje, me preparando para cá, eu fiquei conversando com a minha filha, que é professora de literatura, e dizia assim: o que seria se uma professora ou um professor de língua portuguesa, ou de história, ou de geografia, trabalhasse a narrativa no sentido que a gente está acreditando, no sentido que ajuda a pensar essa vida, organizar os saberes, trabalhar com sonho, fazer projeção. Existe uma, acho que é Christine Delory, ou... Isso. Eu estou apaixonada por essa mulher, porque ela ensina... É a Delory Montberger. Oi? Christine Delory Montberger, que trabalha... Sim. Essa mulher é uma francesa, né, gente? Sim. Essa mulher, ela é extraordinária. E ela é atualíssima para isso que a gente está vivendo, que a gente não sabe onde a gente vai. A gente sempre soube que tinha incerteza nesse mundo. Mas, nesse momento, parece que o sonho, especialmente para os jovens e para os meninos, adolescentes, para as crianças também, parece que se esgarçaram, se esvaíram, sumiram. O que seria um trabalho sério com narrativas com os garotos e as garotas adolescentes? Eu fiquei me perguntando. Eu sou professora de pequenos, então, enquanto eu não posso nos adolescentes, eu vou aqui para os pequenos, sabe? Sonhando coisa com os pequenos, incentivando, porque a escrita e a leitura, ela tem que ter razão de ser. Não adianta a gente querer alfabetizar sem sentido para nós e para as crianças que estão se apropriando da leitura e da escrita. Então, assim, vou parar por aqui. Ninguém me interrompeu, vocês têm que me interromper. Não, é porque, assim, é tão envolvente, a narrativa é envolvente, não é isso, professora Maria Inês? Assim, ela vai nos conduzindo. E eu costumo dizer o seguinte, que eu fui, na verdade, tocado, e aí é um outro aspecto, quando a gente vai tratar de narrativa, a narrativa ela só vai construir tudo isso que nós estamos falando, ela só vai trazer de fato essa transformação em si e para os outros, se houver de fato esse toque, essa importância, como nos fala Larossa, né? Então, é tornar aquilo que é simplesmente uma comunicação, um texto ou uma fala, em algo que transforma. E a transformação ela só vai existir quando você parar para pensar sobre o que você disse ou sobre o que você viveu. E é aqui que mora, na minha concepção, a magia do trabalho com a narrativa, né? Ela está exatamente nesse momento de dizer assim: olha para você, olha o que você está dizendo e olha como isso está de fato significando para a sua vida. E aí, quando você falava assim, nesse livro nós nos percebemos
que fomos professores ainda adolescentes. E eu voltei, por exemplo, eu tenho 39 anos e desde os 15 anos eu já dou aula. Olha isso, né? O quanto que isso está presente. E o que é que a gente faz com isso para transformar esse movimento da produção do sentido, da construção do processo de formação, né? Então, quando a professora Margarida traz Delohry Monberger, aí tem, por exemplo, o Gaston Pinault, que vem, na verdade, nos provocando a pensar as histórias de vida na educação como princípio formativo. E aí eu tenho defendido, inclusive, ultimamente, o lugar da autoria a partir de um outro processo, que é a ideia da autoformação, com elementos em rede da e co-formação, que é o que Daniel Soares nos provoca, né? A construção do trabalho em rede. Então, como é que isso vai nos levando adiante? Então, o trabalho com a narrativa, ele não está apenas para o professor pesquisador, que vai lá ouvir a professora Inês e a professora Margarida e, a partir daí, tirar conclusões. É um outro movimento. É uma construção colaborativa da narrativa. E é uma construção colaborativa dos sentidos que a narrativa traz. Né? Como é que isso vai se provocando? Então, aí sim, é um movimento que vai ganhando força, que vai ganhando potência e vai, inclusive, mostrando para os sujeitos que as narrativas sociais imprimem sobre nós forças e que nós podemos transformá-las a partir do momento que as significamos e transformamos no nosso processo de vida e no nosso processo de atuação. Então, é um elemento muito forte. E aí, com isso, né, e aí até porque o tempo que nós temos é curto, aí eu penso o seguinte, para a gente ir pensando aqui, inclusive para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem aqui no evento, e que querem ou que já estão lidando com o trabalho com as narrativas, que já estão trabalhando, quais são os desafios e quais são as possibilidades do trabalho com a narrativa? Como que a narrativa ela vai não apenas ser um lugar de pesquisa, ou vai ser apenas um lugar de escuta, digamos, da perspectiva psicológica, da perspectiva psicanalítica. Mas como que a narrativa, quais os desafios e as possibilidades para, de fato, que a narrativa ela tenha essa potência que a gente está tanto trazendo aqui. Eu acredito que é outro aspecto importante para a gente ir caminhando aqui. E assim, eu fico encantado ao ouvi-la. Como tem que ter 3, 4 horas para conversar. Sim, sim. Uma hora não é suficiente para nossa conversa. Não, é muito pouquinha, muito pouquinha. Não sei, nós, quanto temos ainda de tempo? Eu creio que a gente pode conversar ainda uns 10 minutos, 15 minutos. Então, assim, a gente faz um pouco de reflexão sobre esses desafios, sim, essas possibilidades, e depois a gente vai encerrando, né? Infelizmente, pelo tempo curto. Fiquem à vontade. Quem sabe, eu gostaria de darles um aporte pessoal de lo que me tem acontecido nos últimos tempos. Eu estou abriendo redes aquí en Latinoamérica, específicamente más para Brasil y para Argentina, más también he estado estableciendo muchas redes hacia España, que por otra parte España es un lugar donde yo pasé muchos años haciendo mi doctorado. Fiz mi doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces me une mucho a esos colectivos. Y yo descubrí un colectivo muy lindo que es el colectivo del PROCIE, que es el colectivo de la Universidad de Málaga, con el profesor Nacho Rivas, es José Ignacio, pero todo el mundo lo conoce por Nacho, que hacen también un trabajo muy comprometido. Él le trae mucho la idea lo de colonial, trae la idea de Boaventura, ¿no? Que tiene todo que ver con esto que estamos hablando. Y hay también otro grupo muy bonito, muy potente que
que eu conheci, tem outros grupos que eu não conheço, grupo de Barcelona Esbrina, que também faz histórias de vida na escola, com muito desenvolvimiento. Y ellos produjeron, yo tuve la suerte de asistir, la felicidad de asistir este año a el octavo encuentro de historias de vida en educación, de historias de vida para formación en educación, lo que nos venimos conversando. Y el leitmotivo de este año que nos reunía es cómo colocar la imagen como otro elemento para la narrativa, cómo narrar no solo a través de la fala, de la escrita, como decía Margarida, unir la escrita ya otro elemento que potencia, sino también otros, y ahí se centraba en la imagen. Y entonces yo achaba muy interesante traer esa idea, ¿no? de cómo la imagen nos auxilia, como también, y el motivo de la imagen, pero yo decía de los sonidos, de los olores, en portugués, olores, cheiros. Los cheiros, ¿no? Que todo componen elementos que nos tracen potencia para poder recuperar esa vida y transformar esa recuperación en una formación, ¿no? Nos llevamos un relato, se participaba con una autoría de un artículo que tuviera que ver con la experiencia, llevamos una experiencia muy bonita que yo tengo la felicidad de coordinar, de orientar, de un menino que es músico de formación, más docente de música por opción, y que está terminando conmigo una tesis de maestría recuperando la vida de su abuelo, cosa que fue cómo alguien puede pesquisar a alguien tan próximo. Sí, claro que puede, haciendo ese momento de distanciamiento, de extrañamiento, que es lo que nos tenemos que aprender a hacer para tener ojo de pesquisador. Y entonces hicimos un trabajo muy lindo que si tuviésemos tiempo gustaba de compartir, mostrando cómo en su coleta de datos él fue tomando la presencia de la imagen, y lo que nos llevamos como ejemplo fue cómo la interacción que se dio entre él y el abuelo en un momento fue potenciada por una fotografía do avô da avó, o sea, de 1883, y cómo la presencia de esa imagen permitió la construcción del relato, aumentó, potenció la construcción del análisis del relato. Yo no voy a poder entrar en eso porque el tiempo nos da, más yo quería dar ese aporte de cómo podemos enriquecer. Y antes de dejar la palabra falar, tú nomeaste a alguien que yo adoro, que es a Corinta. Con Corinta nos tivemos contacto, yo recién voltada de mi doctorado, ella estaba en eso, y nos encontramos en una AMPED, y acho que se crearon lazos de muchísimo cariño. Eu gosto muito dela, así, es una de esas personas queridas, de la cual hace muchos años que no la veo, más con la cual los textos de ella eu sigo trabajando, y eu gostaria muito de poder verla, e tu la trouxiste. É a grande festa do renascimento, né? Esse momento que a gente vive, eu tenho um livro chamado Contra o Desperdício da Experiência, do Boaventura Souza Santos. Nem sei se ele está aqui do outro lado. Sim. Que eu sou apaixonada por aquele livro. Eu pego pedaços, né? Porque sozinha, às vezes, a gente não consegue. Eu estou afastada dos programas de doutorado, dessa coisa toda, mas eu gosto de estudar muito, eu não parei. Eu defendi minha dissertação em 2004, mas eu continuei fazendo muita coisa, estudando por conta própria e tal. E aí,
né, o Boaventura tem uma hora que ele vai trabalhar com a metáfora da escavação. E isso está me sendo muito caro nesse momento, sabe, gente? Quando eu falo de Corinta e Inês reconhece Corinta, conhece Corinta e diz desse carinho, né? Porque são mulheres que foram marcantes na discussão da formação da professora, né? Dessa ideia da professora pesquisadora, Regina Leite Garcia, Regina Leite aqui no Rio, Nilda aqui no Rio, Célia Linhares também, e lá na Unicamp, em Campinas, a Corinta, são são as bases, né? E aí foram formando outras pessoas que continuam fazendo trabalho. A gente tem o Guilherme Prado, né? Valtoledo. Então, ele continua fazendo trabalho, né? Foi aluno, acho que de Corinta e tal. Então, assim, é a grande festa. É preciso escavar, como o Boaventura ensinou, aqueles projetos que ficaram submersos, por interrompidos, por questões nós sabemos bem quais, né? Muita coisa se perde, a gente precisa resgatar. Esses nomes, eu digo aqui, são caríssimos para mim. Mas quando, Adelso, você vem colocar para a gente essa coisa, os limites, desafios e as possibilidades, eu posso dizer para você duas coisas. Quando nós estávamos escrevendo este livro aqui, uma das companheiras... quando nós estávamos nos preparando para ir ao Íbero, e a barreira da língua, porque nosso encontro começou hoje um pouco assim, a barreira da língua. Era barreira. Nós nunca tínhamos viajado, nós éramos um coletivo de professoras primárias, professores sem poder aquisitivo. E queríamos ir à Argentina mostrar o nosso trabalho, falar do GEFEL, falar do nosso grupo interinstitucional, e as professoras estavam trabalhando ali. Então, queríamos ir, mas não sabíamos espanhol. E aí a gente teve a ideia de trabalhar a colcha que traduziria ali nas imagens a nossa história, a memória de cada uma, um fragmento de memória. E uma das colegas, que é autora desse livro, nós fizemos vários encontros, isso para dizer a barreira, ela disse que não ia para o encontro do GEFEL fazer desenhinhos. Olha, desenhinhos. Isso é muito sério. Era para pensar, era para problematizar. Que desenhinhos? Eram as imagens, falávamos das nossas imagens, que retratariam. Né? Então, ela teve a oportunidade de ir, ela fez o desenho dela, ela teceu no pano a pintura, a imagem dela, foi ao Íbero. Quando a gente abriu aquela colcha no encontro do Íbero, foi as pessoas ficaram perplexas, e aquilo dialogou. A imagem falou por nós. Onde tinha o buraco, e isso é importante para nós como alfabetizadoras. Não é qualquer imagem, é uma imagem que afete, que possa afetar. E cada um vai ser afetado do jeito que for possível. Isso é uma coisa. O outro desafio são esses desafios, Adelso. O desafio da linguagem, o desafio de tomar para si um direito de ousar, de criar. Esse é o desafio. Porque em pesquisa narrativa não é só memorial que tem. Eu estou estudando lá no Polifonia e estou descobrindo. Existem outros dispositivos para narrar-se, né? Então, essa é uma coisa. A outra coisa é a professora que vai e diz, uma companheira que diz assim, eu não vou escrever nada nesse livro, eu não tenho que dizer minhas historinhas. Então, é todo um trabalho que precisa ser tecido, que não se esgota no que a gente está fazendo, alguns de nós aqui estão me englobando na universidade, o que começa na universidade, e que precisa ser forte, e precisa afetar, a gente tem que se descobrir, nós como professores universitários precisamos da formação inicial, precisamos descobrir as formas, né? A gente tem que tocar, afetá-lo de algum modo, para que quando essa pessoa, esse professor formado, saia daí da universidade, vá para a escola, ele lembre. Ele não esqueça que ele é professor pesquisador só quando está estudando, que ele é narrador só quando ele está na universidade para fazer trabalho, não é para fazer trabalho. É uma experiência de vida e formação. Aí, quando essa pessoa está lá no chão da escola, ela lembra do Adelson. Quando ela está no chão da escola, enfrentando as agruras dela, ele lembra que tem Adelson, que tem Copelo, que tem Margarida, e que eles podem, a tal ponto, confiar, que eles podem voltar a essa universidade não para enfrentar, fazer mestrado e doutorado, não. Eles podem voltar
conectar para buscar ajuda e cooperação da universidade, parceria. Eu estou falando isso porque eu dei aula num projeto de uma instituição federal aqui do Rio de Janeiro, no curso de formação de professores, e lá eu fiz alguns grandes amigos, eu trabalhava com essa ideia da narrativa. Muito fragilmente, muito embrionariamente, falando, porque também o estudante, o licenciando, ele tem que saber que nós somos gente. Ele tem que saber que nós temos uma história. A gente precisa falar das nossas narrativas para eles também. Porque é muito fácil desafiar o estudante a ser narrador, a professora a narrar. Mas e nós? E a nossa história? Porque é preciso isso. Isso aí é a rede de confiança. Então, ele volta. E eu tenho discutido muito isso. E aí, uma aluna minha desse curso, ela veio participar desse coletivo de alfabetizadoras que a gente formou durante a pandemia e que está acontecendo. E, no meio de uma conversa, ela me convida. Ela foi minha aluna na Rural, e aí ela vem e convida para ir à escola dela. Eu fui à escola semana passada. E o trabalho que essa moça está fazendo, e o jeito como aquele coletivo de 21 professores e professoras estão querendo viver a escola e construir aquela escola, se sentindo sujeitos, pertencentes. Porque o interessante é a gente se descobrir potente como professor e se descobrir pertencente e responsável pela construção daquele espaço ali institucional, que é a escola. E entender que, assim como nós, que para o governo, para a esfera social aí mais ampla, né, que nos desqualificam, o homeschooling é um exemplo disso. Escola domiciliar, né? A negação da escola. A negação da escola nesse momento. Então, aquele grupo coordenado pela professora, que foi minha aluna, que descobriu que era potente, que podia. Então, aquela moça vai para ali, para aquela escola, e vai ajudar a fazer a diferença naquela escola. Vai ajudar a construir aquela escola. E quando eu estive lá, a gente conversava um pouco sobre... Porque cada um de nós, professores, tem um projeto de escola dentro de si. E eu conversava com eles sobre a importância de partilhar o projeto. Partilhar o projeto e trazer suas memórias. Porque, às vezes, a gente também tem um pouco de preguiça. Aí é preguiça. Por isso tem que fazer tem que ser encorajado. Ou achar que uma professora que conseguiu resolver um problema de uma criança que não aprende a ler e escrever. Se essa professora, e ela diz assim, resolvi com a ajuda dos meus companheiros. Aí eu insistia com ela, mas como foi mesmo? Você pode contar? Como é que foi? E os companheiros todos assistindo a fala dela. Né? Então, quando a gente desafia, ali a narrativa vai sendo tecida. Aquela narrativa vai entranhando, vai impregnando esse outro. Y va fortalecendo. Margarida, vamos a darle un poquito la palabra a Adelso. Pasé. Porque estoy preocupada por la hora. No sé si después puede ser presentado en vivo, cuando se haya presentado para o grupo. Quanto tempo? Sim, eu acredito que como dissemos, 1 hora é muito pouco para a gente poder falar disso tudo, né? Na verdade, assim, quando Margarida estava falando, né, inclusive relatando toda essa questão da coxa e a professora Inês, a experiência, inclusive, com a narrativa a partir da imagem, aí eu me recordo, por exemplo, na época em que eu estava fazendo o mestrado, em que uma amiga minha fez uma pesquisa sobre o que as crianças de alfabetização pensam sobre a escola, com narrativas ilustradas. Então, isso é fantástico. Então, o desafio maior que nós temos com a narrativa e com o trabalho com a narrativa primeiro, romper a barreira da comunicação. É mostrar que a pessoa que narra, ela é autora da sua narrativa e do seu processo formativo. Isso é que é importante. E dentro desse desafio, inclusive romper com a barreira hegemônica e positivista da pesquisa.
e não acreditar, inclusive em algumas situações dentro do próprio campo acadêmico, que a narrativa, que a pesquisa com a narrativa é também uma pesquisa séria, com rigor científico, entende? E aí eu me recordo, por exemplo, a minha tese de doutorado, eu intitulo de Viagem Formação. E eu discuto dentro dessa perspectiva a documentação narrativa de professores de escolas do ensino médio em território rural. E eu escrevo que a minha tese é uma tese experiência. Porque ela não é uma tese para eu falar da formação dos professores como um estranho. Mas eu falo como eu fui me constituindo pesquisador junto com aqueles professores que se autorizaram a narrar, que se autorizaram a contar de si e a refletir o quanto a sua prática é conhecimento e é saber, e o quanto ela foi transformadora. Então, esse movimento é desafiador. E isso é o que a narrativa nos traz, né? Então, ouvir esse movimento que a pesquisa narrativa nos conduz, perceber o quanto a narrativa nos provoca é um grande desafio, mas também a grande possibilidade, principalmente para constituir um outro lugar da pesquisa, para se constituir, inclusive, o que nós chamamos, a professora Inês está no ensino superior com formação de professores, o que nós chamamos de professor pesquisador. Aquele professor que investiga a partir da sua própria prática. E como é que ele vai investigar a própria prática se ele não olha, inclusive, para o que ele diz, para o que ele faz e para o que ele escreve, né? Então, eu acredito que é esse o princípio do trabalho com as narrativas. Esse é o princípio do movimento narrativo. E é o princípio, inclusive, já provocado por Freire. Freire já nos provocava a enxergar o cotidiano, a enxergar o contexto como sendo a base daquilo que nos forma, daquilo que nos transforma, daquilo que nos faz construir, né? Então, em termos de sentido. Então, é esse movimento que eu acredito que estamos fazendo. É esse movimento, enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto narradores e enquanto entusiastas da pesquisa narrativa, da pesquisa autobiográfica, que nos faz nos enredar e nos faz construir esse movimento, né? Um pouco nesse sentido. Bom, eu acredito que a gente pode agora ir caminhando para o fim. Assim, eu ficaria o resto da manhã conversando. Eu acredito que é esse o encantamento que a pesquisa narrativa nos traz, né? De construir ontologia, de construir epistemologia, mas não distante daquilo que fazemos. Construir epistemologia naquilo que a gente faz. Enfim, peço agora que digam para quem nos acompanha, né, os seus sentimentos, as suas palavras, como que, na verdade, assim, as palavras que incentivem aí o trabalho com a narrativa, ou seja, suas considerações nessa conversa que tivemos. Fiquem à vontade. Bueno, tomo la palabra rápidamente, decir que fue un placer conversar con vosotros, comentar en Aberto de que antes, mientras hacíamos la organización inicial, Adelson me faló de la posibilidad de un convite para ir a conocer su actuación naquela realidade, mas agora eu fiquei super entusiasmada, eu quero ir, eu quero ver tu grupo de narratividades. E outra coisa que eu gostaria é também ter tua tesis de doutorado, que nós estamos haciendo ese movimiento de leer las tesis que han sido escritas en forma de narrativas, justamente para mostrar, que tú lo falaste también de pasaje, de que nos tenemos, como dice Porta, nos queremos horadar la academia, pero nos queremos ser academia.
Nos tenemos otra manera de escribir, otra manera de pesquisar y después otra manera de dar cuenta de ese informe, de lo que trabajamos, ese informe narrativo. Más no queremos ser academias, nos queremos también tener lo que nos pide la academia, porque sirve, porque estamos de acuerdo con eso, no es porque lo queramos imponer. Entonces, para hacer, queremos, digamos, quiero seguir en contacto con vocês, dos nuevos amigos que siento para mí, espero que también sea amiga para vocês, y también para todo ese grupo que nos podrá vir a escuchar. Entonces, ficar aberta de aquí, de este pequeño paisito, como decimos nos, pequeño pero bonito, al que queremos mucho, y que estamos abiertos a estar en contacto con vocês y a poder abrirnos al diálogo y al continuar la red junto con ellos. Sim. Bom, agradecer a oportunidade de conversar, de conhecer a Delson, Inês, né? E a alegria de ter compartilhado de alguma forma aqui e poder conversar, né? E espero que as pessoas dialoguem com essa gravação. Eu gostaria, para terminar com dois relatos rápidos. Um de uma professora que ajudou a escrever o livro Exercício de Autoria, do Gefel, e um de um menino que escreveu no livro A Escola que Todo Mundo Quer, né? Crianças e Professores. Embora tendo resistido a escrever, senti orgulho em compartilhar todas as minhas trajetórias, minhas realizações, minhas frustrações, alegrias, fora e dentro do meu mundo, de como me tornei professora. Escrever é um desafio, mas com o apoio do grupo Gefel, foi me dando força para tal. Foi assim que tudo começou para mim e para todos nós do grupo, pois o memorial foi escrito por cada um de nós, mas cada um compartilhou com todo o grupo, e a cada vez mais nos dando ousadia para escrever. Professora Zilda Chave, uma das autoras, né? E no livro A Escola que Todo Mundo Quer, escrito por crianças lá do CAP da UERJ, o José Alberto escreveu, de 8 anos. A pergunta era: como nascem as escolas? Como nascem as escolas? Como? Eu acho que é uma pessoa pobre ou rica do pensamento, pobre ou rica do pensamento, que imagina criar uma escola e também decide chamar engenheiros para construir. As pessoas vão trabalhando pouco a pouco. As pessoas pobres ou ricas decidem se vão ser diretor, secretário, professora. Os pais e a mãe que tiverem filho vão ver no site ou na propaganda a escola nova e colocam o filho lá. Então, assim, é a palavra das crianças, né? E, assim, no caso das crianças, tanto no caso dos professores, a escrita é o nosso meio de dizer e de marcar a história. A Sônia Kramer, ela vai dizer que a vida de um aluno não se resume ao dia da matrícula, ou evasão, ou recebimento do diploma, e a vida da professora ou de um professor não se resume, não se restringe ao dia que toma posse, ou o dia que é contratado, ou o dia que se aposenta. Então, todos nós temos uma história, temos uma trajetória. Ela vai dizer que todos nós somos sujeitos, somos autores. E essa luta por autoria, essa luta por nos contrapormos ou dialogarmos com as narrativas que não estão a favor da vida na escola, que a gente quer ajudar a tecer no chão das escolas e nas nossas salas de aula, nas universidades pelas quais a gente passa, né? Então, assim, a favor da narrativa, feliz porque vai ganhando o seu lugar, né, dentro da universidade, e nós não sabemos fazer, nós estamos aprendendo a lidar com o trabalho com narrativas, né?
a maioria de nós, né, que a gente vai estudar, vai se encontrar, para fazer isso cada vez melhor, e como Inês falou, né, que não é que tenha um rigor, como diz o Ginsburg, mas não esse rigor que afasta, árido, é um rigor a favor da vida, um rigor flexível do Ginsburg. Né? É isso, minha gratidão por essa oportunidade. Eu acredito que uma palavra que significa muito no campo das narrativas é o afetar. E o afetar no sentido de você conseguir provocar o outro, a outra, a sentir a si mesmo num processo de formação e de transformação. E nesse afetar, e esse momento, inclusive, além dessa afetação, digamos, antropológica e na construção social, está também cheio de afeto. Afeto no sentido do carinho e da forma como nós também nos apropriamos do que é fazer pesquisa. Mas não é fazer pesquisa para simplesmente escrever sobre o outro, mas escrever com o outro, escrever junto com o outro. Eu acredito que é esse o movimento. Como disse Larossa, vai ser um gosto dar-se a ler minha teses, professora Inês. Vou encaminhar assim e vamos armar outra conversa. Mas uma conversa às margens do Rio São Francisco, regada de vinho, e como diz aqui, comendo um bodinho, né? Um bodinho assado, né? Enfim. São outros encontros. A magia da narrativa é isso, ela provoca outros encontros. A narrativa, ela nunca se encerra com o término da conversa, né? Então, é esse o movimento. Que possamos construir e continuar fazendo outros encontros, produzindo outras reflexões e, claro, produzindo ciência, produzindo conhecimento e provocando. Tá? Um abraço grande, um prazer conhecê-las. E agora nós temos aqui um compromisso, né? Nós temos um compromisso e que temos que continuar junto aí produzindo aí essas narrativas. Prazer muito grande. E eu vou ao Uruguai, professor Inês. Ótimo, ótimo. Aquí estábamos esperándote y haciéndote conocer un poquillo de todo esto. Muito bom, muito bom. Tá perfeito, um abraço grande. Otra cosilla pequeña, cómo la tecnología tiene que ver cómo se use, ¿no? Cuando inició la pandemia no sabía ni lo que era esto de virtualidades. Y yo descubrí durante 2 años que yo podía ficar tan comunidades de aprendizaje, tan amiga de mis estudiantes, como lo faço en la presencialidad. Y esto me ha traído, imagina, nunca podría haber llegado a conversar y sentirme que ahora me enriquece con más 2 amigos. Entonces, con toda certeza. Las cosas son más, es como las narrativas, ¿no? Decía, ¿cómo se use? Como que el sentido que le demos. Exatamente. Então que possamos, que esse encontro... Esperamos en Uruguay y vamos a... Y pasamos por Río, Margarida. Sim. Eu tenho esperança, muita esperança, que a gente chega lá. Com certeza. A gente vai se encontrar presencialmente. Quem sabe no CIPA. Dar-se um abraço presencial é ótimo. Com toda certeza. Nos encontramos no CIPA. Com toda certeza. Gente, um abraço grande. Eu vou só encerrar aqui nosso encontro, tá bom? Abraço.